probatória equivaleria a tecer ilações sobre os fatos, o que, como se viu ao examinar o 23, não se admite. Esse tribunal tem jurisprudência sólida a respeito desse assunto. Destaquei um precedente da relatoria do nosso ministro Og Fernandes. No que concerne à efetiva participação dos candidatos no ilícito e também quanto à participação, e aqui no ponto é especificamente quanto à gravidade, embora se façam presentes indícios de ciência pelo primeiro representado, hoje presidente da República, falta, no meu modo de ver, elementos quanto ao teor dos disparos em massa, quanto à gravidade para a sua caracterização e a sua repercussão, comprometendo a análise desses fatores no caso dos autos. Em outras palavras, embora a ciência do candidato acerca da prática de ilícitos eleitorais em seu benefício constitua aspecto qualitativo que deve ser levado em conta para fins de gravidade, faltam, no caso, outros dados imprescindíveis para assentar o preenchimento desse requisito. No que toca ao financiamento da campanha por empresas visando patrocinar o ilícito, tenho que, além da já destacada problemática quanto ao teor e ao alcance dos disparos, que, como vimos, não há prova quanto a isso, também não é possível extrair dos autos com segurança a prática dessa conduta vedada. Esse aspecto merece especial relevo porque cabe diferenciar a contratação de empresas para realizar disparos em massa, hipótese em que a ilicitude não recai na fonte em si do gasto, mas na própria veiculação das mensagens, e o financiamento de pessoas jurídicas em campanhas, vedado pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal na ADI 4650. Assim, ainda que os disparos em massa de mensagens de WhatsApp tenham se caracterizado na hipótese dos autos, isso não conduz, a meu ver, de modo automático à conclusão de que pessoas jurídicas estariam financiando essa prática. Por todas essas razões, penso que não há elementos que permitam firmar com segurança a gravidade dos fatos, requisito imprescindível para a caracterização do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação nos termos dos 22. Como bem sintetizou nesse ponto da gravidade a Procuradoria-Geral Eleitoral, Sua Excelência o Dr. Paulo Gonet destacou: ante o conjunto probatório dos autos, conclui-se pela não comprovação da gravidade dos ilícitos narrados, em grau apto para viciar a legitimidade e a normalidade das eleições, o que inviabiliza o pedido de cassação do diploma. E aqui entra aquela pergunta feita logo no início desse voto: em que medidas as provas pleiteadas pela autora, acaso deferidas, poderiam influenciar no resultado desta demanda? A meu sentir, o deferimento de quaisquer dessas provas propugnadas não teria o condão de produzir o resultado concreto que permitisse aquilatar a gravidade dos fatos, por não guardarem liame com as circunstâncias necessárias para aferir esse requisito na espécie. Como se verá, as providências requeridas ou são inócuas ou visam demonstrar a existência dos disparos em massa em benefício dos representados, o que, contudo, já se reconheceu. Para deixar a questão mais clara, ressalto que nas alegações finais, a autora requereu requisição de informações à Polícia Federal sobre o andamento do inquérito 4871 e a disponibilização de cópia integral do mesmo. Com a devida vênia, não há sentido lógico em requerer o traslado integral do inquérito 4871, que tem outro objeto. O relator do caso na Suprema Corte, o ministro Alexandre, teve o cuidado de selecionar e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral as provas que poderiam repercutir no julgamento destas duas demandas. Pelas mesmas razões, descabe complementar
advindas do inquérito 4871, para incluir o resultado das quebras de sigilos autorizadas pelo ministro Alexandre, em desfavor do empresário e réu Luciano Hang, porque se houvesse pertinência, Sua Excelência teria remetido, porque, volto a dizer, demorou para exatamente catalogar centenas de provas que teriam pertinência temática com o caso que ora examinamos. Nessa mesma linha, também não vislumbro justificativa plausível para a nova oitiva do deputado federal Alexandre Frota, já ouvido nos inquéritos, e cujas declarações foram levadas em consideração neste voto para assentar a prática de disparos em massa durante a campanha dos representados nas eleições de 2018. Também a oitiva das pretendidas testemunhas Otávio Facuri, Hernani Barbosa Neto, Thaís do Amaral, deputado federal Eduardo Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro e a esposa do presidente da República, penso que em nada esclareceriam os três principais elementos que poderiam denotar a gravidade dos fatos. E reitero, o teor das mensagens, o modo pelo qual repercutiu perante o eleitorado e seu alcance quanto aos disparos. Quanto à disponibilização de cópia integral do inquérito 1308 para investigar o recebimento de valores pelas empresas pertencentes a Hernani e Thaís Raposo, ambos sócios da empresa Novo Brasil e Raposo Fernando Marketing, a pretensão não prospera por um motivo ainda adicional. Nenhuma dessas duas pessoas jurídicas foram mencionadas nas iniciais destas duas ações de investigação. As mesmas razões conduzem ao indeferimento da quebra de sigilo bancário de Otávio Cafuri e das pessoas físicas que compõem o polo passivo das ações, cabendo mais uma vez relembrar que essa prova não teria o condão de esclarecer o conteúdo dos disparos e seus desdobramentos para fins de gravidade dos fatos. Em resumo, tem-se o seguinte cenário: ainda que as tais provas fossem deferidas, a autora não lograria solucionar a decisiva lacuna quanto ao exame da gravidade dos fatos. Encaminhando-se para a conclusão do voto, reiterando aqui os meus pedidos de escusas pela sua extensão, por tê-los cansado tanto, penso que ainda é importante relevantes pontos serem salientados quanto ao julgamento em questão. Inicialmente, esclareço que a atividade da Justiça Eleitoral deve se pautar pelo princípio da cooperação, especificamente quanto à atividade jurisdicional, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Dessas constatações sobressaem alguns aspectos que devo mencionar no caso dos autos. Primeiro, é que, a despeito dos louváveis esforços empreendidos pela autora, tem-se desde as iniciais das ações que a maior parte das alegações fundou-se apenas em matérias jornalísticas, as quais, não obstante sua qualidade e seriedade, não se revestem por si de força probante para firmar decreto na seara eleitoral, sobretudo no ponto em que houve déficit na prova, que foi a da gravidade. No meu modo de pensar, cabia à autora das demandas, uma delas ajuizada quando ainda em curso a campanha, proceder à busca e à juntada de elementos de prova que efetivamente serviriam à comprovação dos ilícitos quanto à sua gravidade, o que poderia ensejar desfecho distinto da controvérsia. Assim, e apesar dos amplos poderes conferidos ao corregedor, considero primordial a postura ativa das partes na busca de satisfazer seu direito material. De outra parte, é interessante observar alguns aspectos quanto ao trâmite das ações, adentrando-se o terceiro ano do mandato presidencial da chapa eleita,
No ponto, entendo que cabe à Justiça Eleitoral conciliar, de um lado, a garantia de duração razoável do processo e, por outro vértice, todas as provas que venham a surgir durante a sua tramitação. Como se sabe, o julgamento das ações tem como fim maior preservar ou restabelecer a normalidade e a legitimidade do pleito e assegurar o próprio funcionamento das instituições democráticas. Embora a fase de instrução de uma das ações já estivesse encerrada em outubro de 2019, se determinou sua reabertura diante dos novos elementos que surgiram nesse interim, com destaque para as provas oriundas dos inquéritos conduzidos no Supremo Tribunal Federal. Também é verdade que essa circunstância não pode conduzir a um cenário em que as ações versando sobre a prática de abuso de poder, uso indevido dos meios de comunicação, compra de votos, condutas vedadas e agentes públicos de arrecadação e captação ilícita de sufrágio se prolonguem indefinidamente no tempo, sob pena de insegurança jurídica. Por fim, rememoro que a Justiça Eleitoral atenta às condutas que representam ataques à democracia e à realização de eleições justas, transparentes e equânimes, instaurou e ainda prossegue com o inquérito administrativo 0600-371, onde se apuram outras condutas ilícitas que maculariam a atuação dos participantes da eleição. Portanto, eminentes colegas, na linha do parecer do Ministério Público, ainda finalizando, houve um pedido de má-fé, de reconhecimento de má-fé dos requerentes, que foi afastada na linha do parecer do Ministério Público, que eu a utilizo para também não verificar a sua ocorrência. Portanto, eminentes colegas, propondo o exame da tese jurídica contida acima, é que no caso concreto eu julgo improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral. É o meu voto, presidente. Obrigado pela atenção e paciência com que me ouviram. Obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Pelo contrário, ouvimos Vossa Excelência com o prazer de sempre, e ainda mais num caso com essa relevância, com essas implicações. Penso que Vossa Excelência fez o voto com a extensão e a profundidade que a Vossa Excelência pareceram próprios. No normal da vida, seria boa hora de terminarmos a sessão e deixarmos tudo mais para quinta-feira. Porém, como o ministro Luiz Felipe Salomão já se aproxima do término da sua permanência entre nós, sendo quinta-feira a sua última sessão, nós vamos avançar um pouco mais no horário e, portanto, vamos ouvir o voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques. Apenas relembrando, o ministro relator Luiz Felipe Salomão, ele rejeita as preliminares, julga improcedentes os pedidos, porém estabelece uma tese jurídica geral relevante com o seguinte teor: o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e ou uso indevido dos meios de comunicação social para os fins do artigo 22 caput e inciso 14 da Lei Complementar 64/90, que é a lei das inelegibilidades. Mas entendeu Sua Excelência que no caso concreto específico não havia provas suficientes. Esse é o encaminhamento proposto pelo eminente relator. Passo a palavra ao ministro Mauro Campbell Marques. Senhor presidente, uma boa noite a todos, especialmente a Vossa Excelência, o eminente vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin, a Sua Excelência, o seu eminente ministro Alexandre de Moraes, a Sua Excelência, o eminente relator, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, como de hábito nos brindou com um magnífico voto, o eminente ministro
colega meu de Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Saúdo também Sua Excelência o senhor ministro Sérgio Banhos, igualmente Sua Excelência o senhor ministro Carlos Rouba, eminente Procurador-Geral Eleitoral em sessão, Dr. Paulo Gonet, senhores advogados e senhoras advogadas, doutora Karina Cufa, doutora Karina Fidelis, doutora Adimar Gonzaga, doutor Eugênio Aragão, doutor Rafael Tavares, doutor Bruno Vaz Fleury, senhores servidores e senhoras e senhores que nos assistem. Senhor presidente, o Sua Excelência o senhor ministro Luiz Felipe Salomão traz a julgamento as duas ações de investigação judicial eleitoral ajuizadas em desfavor de Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente presidente e vice eleitos no pleito de 2018, e outros, que visam apurar a suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, tal qual descrito no artigo 22.14 da Lei Complementar 64. Conforme bem sintetizado por Sua Excelência, o eminente relator, ambas as ações investigam o disparo em massa de mensagens de WhatsApp durante o período de campanha em benefício da chapa vencedora das eleições de 2018, possuindo conteúdo desfavorável em relação a seu principal adversário político. A primeira questão diz respeito à possibilidade de julgamento conjunto das ações. Parece-me, no caso dos autos, na reunião das ações para julgamento conjunto não é apenas desejável, mas necessária, penso. Isso porque o artigo 96b da Lei 9.504 de 97 é categórico ao indicar que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Conforme se verá mais adiante, os fatos descritos nas duas ações são imbricados e a reunião das ações, ainda que não houvesse expressa determinação legal, seria absolutamente recomendável. Assim, desde logo, adiro à proposta do eminente relator de promover o julgamento conjunto das AIs. Passo a análise, senhor presidente, das preliminares apresentadas pelos investigados, que, caso acolhida, dariam o exame do mérito das ações. Os investigados alegam de maneira uníssona a inépcia da inicial, da debilidade da descrição dos fatos tidos por ilícitos, bem como da ausência de instrução do feito, com arcabouço probatório mínimo que viabilizasse o prosseguimento das ações. Entendo, contudo, que tal alegação não deve prosperar. Conforme assentado por Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes nos autos do recurso especial eleitoral 257.073 do SAC São Paulo, não se cogita de inépcia da inicial, uma vez devidamente especificados a causa de pedir e o pedido, possibilitado o exame dos fatos imputados aos investigados, o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório. As petições iniciais de ambas as ações narraram as condutas tidas por ilícitas, indicaram seus autores e aqueles que teriam financiado a empreitada, bem como apontaram as provas que pretendiam produzir para comprovar o alegado. Assim, da mesma forma como o relator, rejeito a preliminar de inépcia das iniciais. Tampouco deve prosperar, a meu sentir, também, a preliminar de legitimidade passiva levantada tanto pelo presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, quanto pelos sócios das empresas jurídicas de Yakov, Clips e AM4. Com relação aos eleitos, é o caso de rejeição da preliminar de legitimidade. Isso porque serão sempre os candidatos eleitos ou não os beneficiários, em tese, de condutas ilícitas que possam vir a violar o pleito. Dessa forma, sua participação no polo passivo das ações eleitorais é obrigatória, sob pena de ser impossível a prestação da jurisdição por esta justiça especializada, justamente porque somente se diplomam os candidatos eleitos. Em reforço a esse ponto, rememoro o debate travado nos autos do recurso ordinário eleitoral 603.030-63 de minha relatoria, em que esta Corte afastou a nulidade atinente
a não citação do litisconsorte passivo diferente da pessoa do candidato. Naquela sentada, estabeleceu-se que, uma vez que inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso de poder político, não há nulidade quando, na formação do polo passivo, não se contempla o autor da conduta, desde que não seja ele o candidato. Em outras palavras, reafirmou-se a ideia de que o polo passivo das demandas eleitorais deve sempre conter o candidato autor ou beneficiado pelo ilícito eleitoral, porquanto esses sim são essenciais à prestação judicial a ser realizada pela Justiça Eleitoral. Rechaço também a tese de legitimidade passiva referente aos sócios das empresas Yakov, Clips e AM4. Tal qual afirmado por Sua Excelência o relator, sendo as empresas as supostas autoras das condutas, é natural que seus sócios figurem no polo passivo das ações. Ainda que ao tema, rememoro, que esta Corte já decidiu, consoante a legislação eleitoral, artigo 22, cabeça da Lei Complementar 64, que se aplica à teoria da asserção, segundo a qual a presença da legitimidade e do interesse é verificável à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial em status assertionis, sob pena de se exercer juízo antecipado de mérito, AIS de 601-862, de relatoria de Sua Excelência o ministro Jorge Mussi, julgado em 2019. Somente após concluída a apuração, portanto, jamais antecipadamente, é que seria possível excluir este ou aquele dirigente das empresas alvos da apuração. É dizer, trata-se de questão intimamente ligada ao mérito, sendo impossível tratá-la como preliminar stricto sensu. Afasto assim as alegações de legitimidade passiva. No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, considero que esta já foi afastada, quando afirmei, tal qual o relator, que as petições iniciais de ambas as ações preenchem sim os requisitos necessários para o seu processamento. Considero, outro sim, que se encontra resolvido o pedido de decretação da litispendência em relação à AIS 601.968/80, porquanto, da mesma forma como afirmado por Sua Excelência o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, não são de demandas idênticas. Note-se, na linha de nossa jurisprudência, que não obstante a possibilidade de verificação da litispendência nas ações eleitorais de cassação, deve-se evitar o encerramento anômalo da ação subsequente quando não estiver evidenciada a perfeita identidade entre a relação jurídico-base discutida em ambas as ações. Ademais, a aplicação do artigo 96b da Lei das Eleições obsta a possibilidade de pronunciamentos contraditórios. Cabe ainda a esta Corte se debruçar sobre a grave alegação do eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, de cerceamento de defesa. A violação adviria das provas trazidas a estes autos a partir do compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal, obtidos a partir de inquéritos números 4.781 e 4.828, de relatoria de Sua Excelência o senhor ministro Alexandre de Moraes. Tenho que não há como prosperar também esta alegação. Na verdade, extraio dos autos, senhor presidente, que o respeito ao contraditório foi realizado não apenas em seu aspecto formal, mas em sua acepção material também. Isso porque o eminente relator quintuplicou o prazo para alegações finais previsto em lei e, da leitura das alegações finais trazidas aos autos, percebe-se que esse tempo extra concedido foi bem utilizado pelas defesas. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte elucida que, ausente a demonstração de prejuízo, não cabe o reconhecimento da nulidade referente ao suposto cerceamento de defesa teor do 219 do Código Eleitoral. Disse Sua Excelência o senhor ministro Admar Gonzaga, ainda nesta bancada. No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte, e enumero, senhor presidente, membros terei de ler em razão do tempo. Finalmente, cumpre enfrentar a preliminar trazida
pela coligação autora no tocante à necessidade de deferimento de inúmeras provas em razão dos documentos juntados a estes autos a partir dos citados inquéritos em que desenrolam junto ao Supremo Tribunal Federal. No ponto, acompanho igualmente, integralmente, Sua Excelência, o eminente relator, no sentido de que a instrução necessária para o julgamento destas AIs foi realizada a contento, sim, não mais se justificando o prolongamento de ações que, além de penosas para os investigados, também o são para o país e para a normalidade democrática de todos, que todos almejamos. Considero imperioso também, antes de adentrar no mérito das ações, apontar a atuação destacada dos relatores que se sucederam em seu comando. Neste Tribunal Superior, tem assento 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, sobre quem, por determinação constitucional, deve recair o importantíssimo papel de ocupar a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral. Além das funções próprias de uma corregedoria, o legislador estabeleceu que o ministro Corregedor-Geral Eleitoral será o relator de todas as ações de investigação judicial eleitoral referentes ao pleito nacional. Nesse mistério, revezaram-se com maestria os excelentíssimos senhores ministros Jorge Mussi, Og Fernandes e, atualmente, Sua Excelência o ministro Luiz Felipe Salomão. É essencial que se reconheça que, somente em razão da presteza desses eminentes magistrados, será possível que este Tribunal Superior descortine o mérito dessas ações em tempo hábil. Feito esse registro, passo a julgar o mérito das AIs de Zora em análise. Sublinha o relator que este Tribunal Superior, nas 2 AIs, deve solucionar os questionamentos relativos a se houve o disparo em massa das mensagens via WhatsApp em favor da chapa eleita no último pleito presencial. Comprovada a prática, esses disparos caracterizam ou não o abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social descritos no artigo 22.14 da Lei Complementar 64, de forma a preencher o requisito de gravidade necessário para que se decrete a cassação da chapa presidencial. Conforme os autos, ficou comprovado que as empresas investigadas realizaram disparos em massa de propaganda eleitoral visando a última eleição presidencial. Na verdade, as provas carreadas a estes autos demonstram que os disparos em massa de mensagens favoráveis à chapa eleita, mormente ao então candidato à presidência da República, ocorrido no último pleito, não se limitaram ao período eleitoral, tendo sido disparadas antes, durante e após as eleições. No momento... Isso aí, toma uma aguinha aí. Ou melhor, no ponto, cumpre destacar as provas produzidas tanto na AIG 601.782, que tramitou neste Tribunal Superior, quanto nos inquéritos 4781 e 4828 em trâmite na Suprema Corte. Na citada ação eleitoral, cujo acervo probatório foi emprestado às ações ora em julgamento, podem se extrair inúmeras comunicações entre a WhatsApp Incorporation e as empresas SMS Market Soluções Inteligentes Limitada e Yakov Desenvolvimento e Software Limitada, nas quais a rede social alerta que o serviço de disparo em massa de mensagens fornecido pelas empresas violava a política de uso do aplicativo. Consta, inclusive, a informação de que a reiteração dessas ações culminou com a exclusão, no mês de outubro de 2018, pelo próprio WhatsApp, de números ligados a essas empresas. Dos inquéritos 4781 e 4828, relatados por Sua Excelência o eminente ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Suprema Corte, extraem-se as informações de que o sistema de disparo de mensagens existia antes do período eleitoral e buscava pavimentar a eleição do então deputado Jair Messias Bolsonaro,
seja promovendo a exaltação de suas qualidades pessoais, seja disparando ataques aos prováveis adversários. O sistema de disparo de mensagens permaneceu ativo após a eleição, mantendo essas diretrizes. Considero oportuno, neste momento, fazer uma pequena digressão sobre uma tática que, infelizmente, vem se tornando a tônica das campanhas eleitorais no Brasil, senhor? Qual seja o discurso ministro. de ódio. Habitual. No Brasil, a propaganda eleitoral ruim, tradicionalmente era voltada à exaltação das qualidades pessoais do candidato e, não raro, a críticas aos seus adversários na disputa. Entretanto, tragicamente, o rumo das propagandas tem apontado ainda mais ao sul. Não são poucos os candidatos que, como presidente eleito, têm por foco de suas campanhas ataques generalizados aos demais candidatos, às instituições e até mesmo à própria democracia. Nesse contexto, o argumento para a obtenção do voto é o ódio, distribuído a esmo e, na maioria das vezes, sem nenhuma verossimilhança fática. Esse era o mote da campanha que se desenrolou nas redes sociais em favor da chapa investigada, mormente por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Acredito que, no presente julgamento, mais do que aplicar a legislação ao caso concreto, presta-se um serviço inestimável à democracia brasileira, na medida em que se estabelecem parâmetros claros sobre as condutas que não podem ser admitidas em campanhas eleitorais. Nesse ponto, impende transcrever trecho do voto do eminente relator, que, a partir das informações compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal, dá concretude a essas afirmações. Assevera Sua Excelência, e, senhor presidente, eu vou me abster, a leitura não é tão longa do trecho, mas é necessária. A deputada federal Joyce Hasselmann relatou em detalhado depoimento a existência de disparos em massa de mensagens, tendo como pano de fundo tais ataques, os quais vinham ocorrendo desde 2018, e transcreveu Sua Excelência o trecho especificamente a comprovar o afirmado. Digo eu, então, no depoimento transcrito em boa medida, resume-se o modus operandi da atuação nas redes sociais conduzida pelos investigados, que, como se diz, não se limitou ao período eleitoral. Dessa forma, entendo que o arcabouço fático probatório existente nos autos torna incontroverso que a campanha presidencial dos investigados adotou o disparo em massa de mensagens como estratégia em seu favor. Cumpre agora analisar essas condutas à luz da legislação eleitoral, especialmente o artigo 22.14 da Lei Complementar 64. Esta Corte Superior recentemente passou a analisar esse tipo de controvérsia jurídica em casos igualmente relativos ao pleito de 2018, nos quais pessoas físicas foram arregimentadas para, por meio de suas respectivas contas nas plataformas digitais voltadas para o compartilhamento em massa de conteúdo, propagar perante os respectivos seguidores mensagens de cunho político eleitoral em troca de vantagens econômicas. Cito o recurso ordinário eleitoral 605.635 de Minas Gerais, de relatoria de Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, cujo julgamento se iniciou na sessão por videoconferência de 31 de agosto de 2021, em que se analisa a AEG fundada na prática de abuso de poder econômico, captação e gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha, em razão da contratação de influenciadores digitais, bem como a utilização de recursos financeiros das empresas controladas pelos investigados para o desenvolvimento e a criação de aplicativos de internet. Ainda sobre a mesma temática, trago à lembrança outro julgamento que se encontra em andamento, qual seja o recurso especial eleitoral 603.975 do Paraná, de relatoria de Sua Excelência, também de relatoria de Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Salomão, em que se discute o uso indevido dos meios de comunicação
na realização de lives em rede social. Sublinho que o entendimento que manifestei nas duas ações é firme no sentido de que o uso abusivo das redes sociais e do aplicativo de troca de mensagens em discussão pode ser enquadrado como meio de comunicação social nos termos do que descrito na citada norma. Abro parêntese para assinalar que apenas o uso indevido da plataforma tem o potencial de se enquadrar na conduta descrita no artigo 22 da Lei das Inelegibilidades. Ou seja, o uso ordinário da plataforma não tem o condão de preencher o ilícito eleitoral. É salutar que haja a livre troca de mensagens por aplicativos de mensagem. Essa ferramenta, onipresente no nosso dia a dia, tem um valor inestimável no debate político-eleitoral, sim. Apenas seu desvirtuamento deve ser combatido por esta justiça especializada. Tal entendimento foi plasmado no julgamento da AIS de 601.969/65, que teve por protagonistas praticamente os mesmos investigados, ocasião em que Sua Excelência o ministro Jorge Mussi asseverou com a precisão que lhe é peculiar que apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar o uso indevido dos meios de comunicação social, sem prejuízo da apuração de eventual propaganda irregular, que possui limites legais distintos da conduta do artigo 22 da Lei Complementar 64. É dizer, o que deve ser enfrentado, entre outras, é a venda de cadastro de eleitores, a contratação de empresas para o disparo em massa de mensagens, a transmissão de fake news, o ataque a qualquer grupo ou pessoa em razão de sua cor, credo ou convicção pessoal, dentre outros motivos. Dessa forma, adoto integralmente o voto proferido pelo eminente relator, no sentido de que o uso indevido da ferramenta de troca de mensagens WhatsApp infringe disposição expressa do artigo 22 da Lei Complementar 64. Entretanto, além de infringir o dispositivo citado, são necessários outros requisitos para que se apliquem as duras penas nele previstas, quais sejam a cassação dos mandatos e a decretação da inelegibilidade. Para tanto, nossa jurisprudência há muito estabelece que a caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social exige um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, disse Sua Excelência a ministra Nancy Andrighi ainda na bancada. Entendo, com a devida vênia dos que eventualmente venham a entender de maneira diversa, não temos nestes autos elementos suficientes para definir que os bens jurídicos tutelados pela norma tenham sido malferidos. Para tanto, reconheço a importância de rememorar os principais fatos que marcaram o conturbado período eleitoral de 2018. As eleições gerais naquele ano ocorreram quando Michel Temer ocupava a presidência da República, porquanto 2 anos antes a então presidente reeleita havia sofrido o processo de impeachment. Em outras palavras, a análise da gravidade das condutas praticadas não diz respeito a um pleito ordinário de presidente da República, que, como se sabe, envolve um eleitorado de mais de 145 milhões de eleitores aptos a votar. Temos nesta ação, a análise do pleito mais conturbado da história recente de nossa República. Nesse contexto, tal qual alertado pelo eminente relator, ministro Luiz Felipe, cabe a esta Corte Superior aferir a gravidade a partir dos seguintes parâmetros: teor das mensagens e, nesse contexto, se continham propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas, de que forma o conteúdo repercutiu perante o eleitorado, alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas,
grau de participação dos candidatos nos fatos foi financiada por empresas com essa finalidade. Sua Excelência, a meu ver, acertadamente assenta quanto ao ponto que a parte autora não logrou comprovar nenhum dos parâmetros essenciais para a gravidade do caso, apesar das inúmeras provas deferidas nas AIGs sobreditas, de longo tempo de tramitação das demandas e da reabertura da instrução probatória até. Com efeito, continuou Sua Excelência, de início, não é possível extrair dos autos, mediante lastro probatório minimamente seguro, o teor das mensagens, o modo pelo qual o conteúdo repercutiu perante o eleitorado e o alcance do ilícito em termos de disparos efetuados. Digo então, de fato, na instrução processual deste feito, não se conseguiu comprovar os elementos necessários para a formação do juízo de gravidade exigido pela legislação, para que seja proferido o juízo condenatório em desfavor dos investigados. A par da diligente conduta de todos os eminentes relatores que sucederam na condução das ações, ora em julgamento, que, na qualidade de corregedores gerais, promoveram todas as diligências necessárias para a elucidação do caso, mesmo diante de débil atuação da parte autora, o esclarecimento dos fatos em apuração não restou completo. A prova disso foi o ofício enviado pelo WhatsApp, datado de 20 de novembro de 2019, que informa que os registros dos usuários da plataforma são preservados pelo prazo máximo de 6 meses, ou seja, há muito ultrapassado no momento em que realizada a requisição da diligência à empresa. Esse fato, por si só, impediu efetivamente que fosse identificado o teor das mensagens, o número exato de pessoas alcançadas e, por consequência, a gravidade do fato quanto à eleição presidencial. A própria ciência dos investigados não ficou comprovada. Conforme afirmado pelo eminente relator em seu voto, o conhecimento dos investigados é apenas indiciário. Tampouco há prova nos autos a apontar que as empresas de disparos em massa foram contratadas por meio de pessoas jurídicas, fato que permitiria apurar os fatos à luz do abuso do poder econômico, que também integra. Não importa, o cara tá do lado do Bolsonaro, esse ou simples elementos judiciários irrelevante, pessoa de maior consistência desprezível, probatória, não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica. Não se pode, tendo-se presente o postulado constitucional da não culpabilidade, atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais de cassação do diploma. Disse Sua Excelência o ministro Carlos Veloso. Recurso especial eleitoral, agravo em recurso especial eleitoral, teve como relator Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes nesta carta. Isto posto, senhor presidente, renovando minhas escusas pelo delongar do voto, acompanho integralmente o eminente relator, tanto nas preliminares quanto na tese firmada por Sua Excelência, a balizar todos os pleitos no Brasil, no sentido de julgar improcedente, portanto, os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral 601.968 e 601.771. É como voto, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, ministro Mauro Campbell Marques, que, portanto, acompanha o voto do eminente relator, tanto nas preliminares, quanto na tese, quanto na conclusão de mérito. Prezados colegas, o ministro Sérgio Banhos me informa que o voto dele é breve, de modo que vou pedir a compreensão dos colegas e uma preocupação de conseguirmos terminar na quinta-feira. E aí, ministro Carlos Rombar, começamos na quinta com o voto de Vossa Excelência, ok?
Então, prosseguimos mais um pouco e passo então a palavra ao eminente ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, excelentíssimos senhores advogados, doutora Karina Cufa, doutora Karina Fidelix, doutor Eugênio Aragão, doutor Admar Gonzaga, doutor Rafael Tavares da Silva, doutor Bruno Fleury. Inicio parabenizando o ilustre relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pelo relevo jurídico do voto ora apresentado, revestido do rigor e do detalhamento verticalizado, imprescindíveis à boa análise de tão relevante matéria. Não pretendo consumir o tempo precioso de vossas excelências, até porque o tema foi, na minha compreensão, muito bem enfrentado pelo ilustre relator, bem assim pelo ministro Mauro Campbell. Mas deixo desde já registrado que na declaração de voto que produzi, um pouco alongada, a bem da verdade, mais de 50 páginas, que farei juntar aos autos oportunamente, há uma pontual divergência de fundamentação, mas que ao fim e ao cabo conduziram-me à mesma conclusão a que chegou o ministro Luiz Felipe Salomão. No que se refere às preliminares, adianto que estou acompanhando Sua Excelência, acatando todos os fundamentos. Quanto ao mérito, senhor presidente, a partir do estudo que fiz, também acompanho o ilustre relator na conclusão, mas, como dito, com fundamentação pontualmente diversa. Registro, em primeiro lugar, no que se refere à contratação de empresa de marketing digital para disparo em massa em benefício dos investigados, o meu entendimento no sentido de que, além de não terem sido apresentadas novas provas nos autos, a questão acabou já decidida por esta Corte, por votação unânime nos autos da AIS 0601-782, e por se tratar do mesmo fato, deve, a meu sentir, ser adotada a mesma conclusão pelo não reconhecimento do ilícito. Demais disso, os fatos apurados nos inquéritos, conquanto indiscutivelmente graves, não aparentam, na minha compreensão, ter relação direta com os ilícitos ora apurados. Entendo com as mais respeitosas vênias que a conduta descrita na petição inicial não foi devidamente comprovada, nem mesmo pelo exame das provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal. Deixo claro, todavia, que os fatos que estão sendo desvelados no âmbito dos inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conduzidos com mestria pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, indicativos da estruturação de uma ampla e complexa rede de mobilização digital de eleitores e de apoiadores, com a finalidade de autopromoção e de ataques a adversários políticos e às instituições, aparentam efetivamente ser extremamente graves e poderão ser avaliados a tempo e a modo pelos órgãos competentes, inclusive no âmbito da Justiça Eleitoral. No entanto, com as mais respeitosas vênias, ainda que se reconheça alguma similitude do modus operandi e na estratégia de marketing digital utilizados na campanha de 2018, não vislumbrei, por meio de provas robustas e capazes de afastar a dúvida razoável, a conexão necessária entre os fatos apurados no inquérito e aqueles narrados na inicial. Em outros termos, ainda que essa estrutura de marketing digital exista e venha sendo desvelada, não restou perfeitamente claro, a meu sentir, se ela decorreu da contratação das empresas citadas na inicial ou mesmo que seria financiada por empresários. Da mesma forma, no que se refere ao alegado uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registro de chips de celular, concluí, analisando os autos, que não foram produzidos outros elementos de prova, sendo certo que matérias jornalísticas, por mais acuradas que sejam, não são em geral suficientes para a cassação do registro, diploma ou para a decretação de inelegibilidade, sanções cuja imposição demanda a existência de provas robustas e idêne de dúvidas. Ressalto ademais que as provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal também nada acrescentaram em relação a esse ponto, o que me leva, desse modo, a também entender não comprovada a referida alegação.
No que diz com a montagem de estrutura piramidal de comunicação, penso que não foi produzida prova, além das matérias jornalísticas, as quais, a despeito de eventual qualidade técnica e respeito ao rigor jornalístico, não são suficientes, na minha compreensão, para o reconhecimento do abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação ilícitos, cujos consectários são de gravidade maior. Em sendo assim, não havendo outras provas produzidas a esse respeito, deve ser mantida, na minha compreensão, a mesma conclusão do tópico anterior. Por sua vez, quanto à alegada compra irregular de cadastros de usuários, por compreender que esse mesmo fato foi analisado na já citada AS de 0601-782, em cujo julgamento se assentou não haver prova da sua ocorrência, da análise que fiz, também concluí que a míngua de outros elementos probatórios, inclusive do material compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado o ilícito eleitoral. Em relação ao uso de perfis falsos para fins de propaganda, registro que, ainda que esses fatos tenham relação com o pleito de 2018, certo é que a discussão nos presentes autos se deu a partir da narrativa constante da exordial, segundo a qual a utilização de perfis falsos teria ocorrido no WhatsApp como instrumento de disparo em massa de mensagens. Conquanto se trate de achado indiscutivelmente relevante, com possível elevado caráter ilícito, tal questão não foi incluída na causa de pedir, há muito estabilizada, e não pode ser considerada para o julgamento das presentes ações, na minha compreensão. A esse respeito, vale mencionar os termos do acordo na AS de 1943, redator o ministro Napoleão Nunes Maia. Portanto, assim como no referido julgado, como os fatos revelados após a estabilização objetiva da demanda não foram considerados no julgamento, a descoberta nos presentes autos de que houve utilização de perfis falsos no Facebook não pode ser aqui analisada, porquanto não constou da inicial e não foi debatida em contraditório. Por fim, em relação à alegada doação de pessoas jurídicas, da análise que fiz, compreendi não produzida prova robusta nesses autos quanto ao ponto. Da mesma forma, quanto ao material compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, verifiquei que há menções pontuais de financiamento de atos, de pessoas e de canais, por empresas e empresários, fato que de certo é deveras reprovável. No entanto, entendo incabível avançar sobre o exame da matéria, pois se trata de fato que extrapola a causa petente e que, bem por isso, não foi discutido em contraditório. Finalmente, senhor presidente, quanto à proposta de fixação de tese do relator, penso, tal qual Sua Excelência, que os meios de comunicação sofreram inegável transformação nos últimos anos, não apenas pela maior presença dos veículos de comunicação na internet, inclusive nas redes sociais, mas, sobretudo, pela fragmentação da produção de conteúdo jornalístico por meio da profusão de formas de comunicação de massa. Para o bem ou para o mal, qualquer cidadão pode, em tese, veicular manifestação típica dos veículos de comunicação social com aparência de verdade e hipotético dever de mínima imparcialidade. Não são incomuns, como todos sabemos, no âmbito informatizado, as transmissões de desinformação com toda a estética jornalística. Portanto, senhor presidente, entendo que o termo uso indevido dos meios de comunicação tem conotação aberta, não restrita apenas a mensagens veiculadas por órgãos de imprensa, razão pela qual voto pela aprovação da tese, endereçada com mestria pelo ilustre relator. Com essas considerações, inicio a conclusão, senhor presidente, senhores ministros, esclarecendo que a divergência pontual que tenho quanto ao voto do relator diz respeito apenas e tão somente ao fundamento alusivo à comprovação dos disparos em massa, porquanto entendo com a devida vênia ausente a prova robusta das alegações constantes da inicial. Como já exposto diversamente Sua Excelência, penso que as provas emprestadas dos inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, muito embora revelem ilícitos realmente graves, não são suficientes no caso específico dos autos para a comprovação dos fatos expostos na exordial. E é exatamente por isso que não adentro o exame da gravidade. Em sendo assim, senhor presidente, senhores ministros, acompanho o ilustre relator, ainda que por fundamento diverso,
exclusivamente quanto ao mérito, renovando os meus cumprimentos à Sua Excelência. É o Bozo pela contra o qualidade povo, e técnica aí do esse aí voto, tá contra o povo, a favor para do julgar Bozo. improcedentes os pedidos formalizados Banhos. em ambas as ações de investigação judicial eleitoral. Eu não sei, Ora em lugar julgamento. mudava de É como nome, voto, pelo senhor amor de presidente. Deus, viu? Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Apenas para ter Banhos. clara a divergência que não influi no resultado, Isso aí. o ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu a existência de disparos em massa, É. mas entendeu não haver elementos suficientes para reconhecer Pelo sequer amor a de Deus, gravidade do fato. Isso é uma E palhaçada. Vossa Excelência entende que sequer há prova da existência dos disparos em massa. É essa a divergência. Ok. Bem Nossa caracterizada. Eu acho que já está de bom Bem tamanho. típico do pela Bolsonaro noite de esse hoje, Banhos de aí. modo que eu proclamo o resultado provisório. Iniciado o julgamento, o relator rejeitou as preliminares, julgou improcedentes os pedidos e propôs a fixação de tese, sendo acompanhado pelo ministro Nossa, Mauro o Campbell relator Marques tá como? Você integralmente acredita nisso? e pelo ministro Sérgio Banhos, Meu com pai do fundamentação céu. parcialmente diversa quanto ao mérito. O julgamento foi suspenso em razão do adiantado da hora e seguirá na sessão da próxima quinta-feira, dia 28, do 10 às 21 horas. É um negócio empurrar com a 28 barriga, né, do 10. Barroso? E a sessão, muito importante, senhores advogados, a sessão terá início às 9 horas da manhã Ah, e não às 10, como normalmente fazemos, precisamente para podermos concluir o julgamento. Portanto, ficam todos intimados da sessão às 9 horas da manhã. Os colegas já havia comunicado internamente, agradecendo a presença de todos os ministros, dos ilustres advogados, certa tarde do mesmo, senhor senhor. secretário, dos servidores que até agora Passa nos das- deram apoio a esta sessão. 10h30, né? Declaro-a encerrada, desejando uma boa noite a todos. Igualmente pro senhor, Barroso.